informação, os Estados Unidos anunciaram sanções, penalidades contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, seus familiares e também o ministro do governo, sob a alegação de facilitar o narcotráfico. Segundo o Departamento do Tesouro americano, as penalidades atingem também a primeira-dama Verônica Alcocer, o filho do presidente, Nicolás Petro, e o ministro do Interior, Armando Benedetti. O governo americano afirma que desde que Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia alcançou o maior nível em décadas. As medidas bloqueiam os bens dos envolvidos em território americano e proíbem qualquer transação financeira com os alvos. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos impõe sanções a Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A decisão inclui a aplicação de restrições a pessoas próximas do esquerdista, como sua mulher, seu filho mais velho e um aliado político. É isso mesmo. Em decisão inédita, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a imposição de sanções contra o ex-guerrilheiro e atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, com base em medidas de combate ao narcotráfico. A decisão inclui também a aplicação de restrições a pessoas próximas a Petro, como sua mulher, seu filho mais velho e um aliado político de longa data. Abre aspas. Desde que o presidente Gustavo Petro assumiu o poder, a produção de cocaína na Colômbia disparou para o maior nível em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando norte-americanos. Fecha aspas. Afirmou Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano. Bessent acrescentou que o presidente colombiano permitiu a expansão dos cartéis de drogas e se recusou a interromper essa atividade. Abre aspas novamente. O presidente Trump está tomando medidas firmes para proteger nosso país e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para nossa nação. Fecha aspas. Diz o comunicado do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Rapidamente, Lula se acovarda e tenta apagar o absurdo que disse sobre traficantes. Foi vergonhoso ver o petista Lula afirmando que os traficantes são vítimas de usuários durante entrevista concedida na Indonésia. No X, Lula tentou apagar o que disse, afirmando que fez uma frase mal colocada. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Bom, só para emendar aqui o assunto, já jogo para o Alexandre para a gente rodar. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também criticou a atuação de Donald Trump na região. Tipo de ruta, y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Bom, depois da repercussão negativa da fala do Lula, o presidente se manifestou na rede X, dizendo que se tratou de uma frase mal colocada e reafirmou ser contra os traficantes e também o crime organizado. Segundo ele, mais importante do que as palavras são as ações do governo, como a PEC da segurança pública e as operações de combate ao crime. Alexandre, quero ouvi-lo. Presidente Lula sendo Lula hoje de manhã aí nessa coletiva, né, vitimizando o criminoso, defendendo aí o traficante de droga, viu que pegou muito mal, saiu correndo para a rede social para tentar remendar, mas aí já era tarde demais. Vamos reconhecer que ele começou muito bem, né? Para combater drogas tem que combater o consumo. É o consumo que atrai
o traficante. Mas depois há uma simbiose, o traficante procura semear mais consumo e aí vai nessa questão. Agora, eu já ouvi muita, principalmente socióloga aqui no Brasil, dizer que pobrezinho do viciado, ele é uma vítima, né? Assim como Petro também apresentou uma versão, uma visão desse crime que a gente já ouviu aqui no Brasil. São meros obreiros, são trabalhadores da coca, trabalhadores da cocaína, trabalhadores do tráfico. É uma profissão. Aqui no Brasil eu já ouvi sociólogas dizendo que é um trabalhador do assalto. Qual é a sua profissão? Eu sou ladrão. É uma profissão honrada, né? Não sei por que a polícia persegue essa polícia, né? Eu não vi o Lula aplaudir a polícia que pega traficante, que apreende droga, né? Até no Supremo a gente já ouviu que, coitadinho do sujeito que leva um punhado pequeno, que não é para o seu próprio uso, mas ele está apenas fazendo uma entrega. Então nós temos isso aqui no Brasil, esse estímulo ao crime. E depois as vítimas desse crime é a sociedade brasileira, são os brasileiros. Esses são as verdadeiras vítimas. E as famílias daqueles que são drogados e que não há um movimento de peso nacional para dizer, olha, isso é bobagem, isso é uma fuga, você pode resolver os seus problemas psicológicos de outra forma, que não seja com droga, porque droga é uma fuga e você vai acabar tendo seu cérebro destruído e não vai mais poder pensar mais uns anos e você não consegue pensar por você mesmo. Então, é essa questão. Ele se enrolou todo, né, no papel de vítima. Né? Na verdade, ele queria dizer do papel de responsável. O responsável é o consumidor e o responsável é o entregador da droga. Não tem a menor dúvida. Também são responsáveis os que plantam droga para ganhar dinheiro e vendem para enfraquecer. A tentativa de enfraquecer os Estados Unidos é entupir Estados Unidos de droga. Já tivemos essa história lá atrás, na Guerra do Ópio, na China, Sudeste Asiático, com os colonizadores ingleses. Marcílio, o presidente disse que foi uma frase mal colocada, mas quem colocou a frase lá foi ele mesmo, né? Você não consegue, pelo menos, transferir para jornalistas ou para a Janja, a frase é dele. Depois ele disse que mais importante que palavras são ações, e aí te pergunto, que ações, cara pálida, cita aí a PEC da segurança pública que está estacionada no Congresso. A gente já ouviu juristas, já conversou inclusive com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que diz que é um desastre essa PEC da segurança pública. Quer dizer, foi tentar explicar, piorou a história? Não é a frase que é mal colocada, é o presidente que é mal colocado, né? Ele está colocado num lugar que não devia estar, que é o de presidente. Esse me parece ser o problema. Aliás, o Lula não tem como esperar que ele seja contra o crime organizado, porque isso daria um problema sério para ele com os seus companheiros de política, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma das questões. O Alexandre Garcia colocou muito bem. Quer dizer, é muito provável que o que ele quis dizer, né, é que o traficante, não é que ele é vítima do usuário, mas que o traficante é responsável também pelo usuário. Agora, ainda que tenha sido essa a intenção dele, também está errado, no sentido de glamourizar o traficante, né? Isso me perturba muito na lógica do Lula, mesmo dos petistas e de boa parte da esquerda, esse certo glamour ou vitimismo com que se enxerga o tráfico ou o traficante ou a própria droga, porque isso impede o combate real, impede o combate mais forte, mais efetivo e assim por diante. E o Lula, né, enfim, essa cabeça oca que parece lhe pertencer em boa parte dos discursos que ele tem, eu fico pensando, se esse é o critério para ele enxergar o tráfico de drogas, imagina o critério que ele não deve usar para nomear os ministros do STF e até os demais ministros que estão ali
ali dentro do governo. E, por fim, Paula, eu fiquei aqui pensando, o Alexandre Garcia deu a deixa, né, de falar sobre a profissão, né, que tem gente que fala que assaltante é profissão e etc. Fica aí a ideia, talvez, para o Frei Chico fazer um novo sindicato, já que ele fez o dos aposentados, então, o sindicato do assaltante, é uma boa ideia para a esquerda. Já passo para o Alexandre, mas vou incluir aqui mais uma informação. Os Estados Unidos anunciaram sanções, penalidades contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, seus familiares e também o ministro do governo, sob a alegação de facilitar o narcotráfico. Segundo o Departamento do Tesouro americano, as penalidades atingem também a primeira-dama Verônica Alcocer, o filho do presidente, Nicolás Petro, e o ministro do Interior, Armando Benedetti. O governo americano afirma que desde que Petro chegou ao poder, a produção de cocaína na Colômbia alcançou o maior nível em décadas. As medidas bloqueiam os bens dos envolvidos em território americano e proíbem qualquer transação financeira com os alvos. Pela rede social X, o presidente colombiano reagiu às sanções e disse que a ameaça havia sido cumprida. Eu, minha esposa e meus filhos fomos incluídos na lista de controle de ativos financeiros. E aí, Alexandre, o presidente colombiano, Gustavo Petro, também afirmou que vai recorrer à Justiça dos Estados Unidos e que nunca vai se ajoelhar diante das acusações. Palavras aí de Gustavo Petro. Pois é, Gustavo Petro vai ser conhecido como um dos últimos da América Latina nesse atual estado de coisas, nesse tempo atual. A gente não pode incluir nessa divisão o Uruguai, que é um país com política mais europeia. Mas o Chile vai mudar, vai sair à esquerda, entrar à direita, a Bolívia entrou à direita, o Peru entrou presidente do Congresso, que é à direita, o Maduro, a gente está vendo aí que está caindo de Maduro, perdão o trocadilho, mas está mesmo, né? Não adianta. Todo mundo viu que ele estava perdendo a eleição, aí cortou naquele ponto em que ele já percebeu que ia perder feio, né? Para o substituto da Maria Corina, o embaixador Edmundo. E o Petro está lá cada vez mais convocando seus apoiadores e tal. Lá na Venezuela nós temos até um general brasileiro, né? Pelo menos o Lula chamou de general, o Stedley, que já convocou brigadas do MST para ajudarem, para intimidarem o porta-aviões Gerald Ford, né? Então, é essa América Latina. E mais, o sujeito, nessa cultura que a gente tem aqui, da ilegalidade, o sujeito acha que ao assumir um cargo político, ele está imune. Ele tem aquela, pelo menos está escrito na Constituição, a inviolabilidade do detentor de mandato eletivo. Ele sobe e acha que, puxa, aqui eu tenho poder, dá para fazer todas as mudanças que eu quero, proteger os meus parentes e fazer acordos espúrios. É a cabecinha daqueles que não respeitam o cidadão, não respeitam o eleitor e não respeitam o pagador de impostos que sustenta tudo isso. Aí a gente falou nisso lá no início do programa de hoje, sobre o silêncio. Silêncio obtido pela intimidação durante a pandemia, foi um teste. Vocês vão morrer, olha as covas aqui. Todo mundo se encolheu. Depois houve a catarse do dia 8 de janeiro e todo mundo foi para o presídio, né? Porque, olha, não façam mais isso. Silêncio. Né? É a máquina do tempo aí que estão os Morlocks querem dominar aqueles que acham que podem viver sob o manto da lei, da ética, da honestidade, do respeito aos outros, né? E aí aparecem essas figuras, sociólogos que eu mencionei aqui, pobrezinho, vai tirar o celular só para tomar uma cervejinha, são vítimas da sociedade, aí vem o outro faz um discurso, né? Precisamos de uma boa espingarda e uma boa cova para enterrar o sujeito que é de direita, e depois
diz que a direita é que tem o gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio está funcionando. Então, é essa inversão. Não sei se vocês notaram que o Lula disse também, eu achei muito grave, porque essa é uma afirmação de base. Né? Não podemos viver essa polaridade do bem contra o mal. Uau! Eu já ouvi isso de cineasta brasileiro, dizendo, olha, não tem nada esse negócio de mocinho terminar no fim, a gente tem que mostrar que o mal também triunfa. Eu sempre aprendi na infância que a gente tem que desejar que o bem triunfe, mas eles querem inverter isso. Isso é muito grave, porque essa inversão destrói uma sociedade. É o fim de uma nação. Já fizeram isso na Venezuela, o Petro faz lá na Colômbia, está havendo reação muito forte no Chile, houve reação na Bolívia, reação na Argentina, com todo o império dos Kirchner lá. Enfim, isso mostra que um povo não pode ser passivo, não pode ser silencioso. Né? O povo é a origem do poder e tem que introjetar isso na sua cabeça para saber que os que estão no poder só estão no poder por causa da ordem do povo através do voto e são sustentados dos impostos do povo. Diga, Piotr. Então, rapidamente, o Alexandre mencionou aí a história do bem e do mal, né? O Lula quem instalou nós contra eles. A famigerada tese estapafúrdia e estúpida do nós contra eles vem do Lula. Mas eu vou voltar só no ponto anterior em relação ao Petros e também a capa da revista do Carvajal. Desde o 11 de setembro de 2000, do 11 de setembro de 2001, que dinheiro de corrupção é vigiado de perto pelos americanos, porque este é um dinheiro potencialmente que pode financiar o terrorismo. Ou seja, se declarações do Carvajal levarem, por exemplo, e tudo indica isso, esse é o caminho de que houve corrupção financiada, que o Brasil vai entrar nesta lista de investigação dos americanos. Isso vem desde o 11 de setembro, mudou. Basta lembrar que a Suíça abriu sigilo de um monte de coisa porque havia acusação por parte do governo americano de que tinham contas ali de terroristas e, obviamente, alimentadas por corrupção. Então, quer dizer, o escopo é bem maior da investigação agora.